Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um. Amados, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 20 ao 26. E diz assim a palavra de Deus: Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo fale com cada pessoa que estiver ouvindo esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Jesus e os discípulos, eles tinham ido para Jerusalém. E quando eles entraram na cidade, uma grande multidão aclamava Jesus, que foi aquela entrada triunfal lá. Então as pessoas, elas estendiam seus mantos, cortavam os galhos das árvores e jogavam no caminho para Jesus passar. E Jesus, ele foi ao templo. Jesus olhou tudo ao redor, mas como já era tarde, então Jesus foi para Betânia, ele foi dormir em Betânia com os discípulos. E na manhã seguinte, voltando a Jerusalém, Jesus estava com fome. Então ele avistou uma figueira, mas como ele não encontrou fruto, então ele disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E quando chegou em Jerusalém, foi para o templo de novo e expulsou do templo as pessoas que vendiam e compravam. E falou que a casa dele seria chamada casa de oração. E disse que as pessoas a tinham convertido em covis de ladrões. No outro dia, eles passaram novamente pela figueira e ela estava seca. E Pedro se espantou que a figueira tinha secado com a palavra de Jesus. Então, diante desses acontecimentos aqui, Jesus, ele ensina os discípulos. Então, Jesus disse para eles: Tenham fé em Deus, não duvidem em seus corações. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e será de vocês. E, quando vocês orarem e em seu coração tiver algo contra alguém, perdoem, para que o Pai, que está no céu, perdoe vocês também. Se, porém, vocês não perdoarem, o Pai, que está no céu, não vai perdoar vocês. Amados, qual que é a ligação entre a figueira, a fé, a oração e o perdão? Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre a figueira, né? A figueira seca. A figueira seca, ela simboliza pessoas que aparentam o bem, como aquela multidão lá, né? A multidão aclamava Jesus, bendito aquele que vem em nome do Senhor, jogavam seus mantos, né? Jogavam ramos, galhos de árvores lá para Jesus passar, faziam um caminho para o Senhor, adoravam ao Senhor, né? Mas não eram verdadeiras, certo? Pessoas que têm aparência de árvores frondosas, belas, imponentes, mas na realidade são pessoas que não produzem frutos, porque têm um coração maligno, né? Elas não produzem frutos de justiça, porque os frutos, eles revelam uma mudança de vida no comportamento, no caráter e na vontade da pessoa. Então, às vezes, as pessoas aparentam, mas no seu interior, elas não estão no propósito de Deus, elas não estão na palavra de Deus. Elas podem parecer, mas não estão. E isso representa a figueira seca. A fé, né? Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a fé
é a nossa arma de defesa, o nosso escudo. E ela é essencial na oração para assegurar a vitória. Se você orar e você não tiver fé, você não vai ter vitória. Mas ela deve estar unida ao amor. Que amor? Amor ao próximo, né? Jesus disse que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, depois ao próximo como a nós mesmos. Então, a fé, ela deve estar unida ao amor. E a oração, né? A oração é um dever. Todo crente, todo cristão, ele tem o dever de orar. E Deus, ele se agrada de um coração contrito, sincero e obediente. E o perdão? Sem perdão, não há vitória na oração, porque é uma lei espiritual. Então, com o juízo que julgamos, seremos julgados, e com a medida com que medimos, vão medir a nós. Nós devemos perdoar para ser perdoado. Em meio a tudo isso aí, né, que Jesus começou a falar para os discípulos nesse ensinamento, nós lembramos aqui da parábola do credor incompassivo, que diz lá em Mateus 18:35, que o reino dos céus ele é comparado, né, a um certo rei, né, que quis acertar as contas com seus servos. E o rei chamou um servo que lhe devia, né, mas esse servo não tinha como pagar o rei, então pediu clemência para esse rei. E esse rei perdoou a sua dívida. Mas esse servo tinha um conservo que devia a ele, né? Então chamou esse conservo e pediu que lhe pagasse a sua dívida. Esse conservo implorou, pediu, e esse servo não quis saber, colocou ele na prisão. Quando o rei soube disso, rapidamente então chamou esse servo, né? Chamou o servo e falou: por que você não perdoou teu conservo? Se eu perdoei a tua dívida, por que você não perdoou ele? Então falou assim para o seu servo: agora você vai ser lançado na prisão, eu vou te entregar na mão dos carrascos e você vai ficar lá até você pagar o último centavo, né? Então, o que são esses carrascos? O que é essa prisão? Quando nós não perdoamos, amados, nós ficamos numa prisão espiritual. Nós somos entregues nas mãos de demônios. Porque a pessoa que não perdoa, a sua alma fica presa. E o diabo, ele tem legalidade sobre a vida da pessoa que não perdoa. O que nós vemos hoje é que muitos cristãos não pecam, não fumam, não bebem, não se prostituem, eles levam uma vida certinha, mas o seu coração, a sua alma está amargurada por causa da falta do perdão. Então, a falta de perdão, ela nos afasta de Deus, né? E Jesus ali estava falando, o meu Pai que está nos céus. Então, Jesus estava falando, isso, o perdão faz parte do reino de Deus, do reino celestial. Então, se você não perdoar, a tua oração não é ouvida. É isso que Jesus estava falando. Nem respondida. Você não precisa nem orar. Se você não liberar perdão, se você, quando for orar, tiver alguém que você está retendo perdão, Deus não vai ouvir a tua oração. Então, você tem que exercer misericórdia, como Deus exerce misericórdia com você, porque Deus perdoa os teus pecados. Se você diz que tem fé, então crê na palavra, né? Você deve perdoar, porque a palavra te diz para perdoar. Jesus te fala para perdoar. Então, exerça o fruto da justiça, que é semeado através da paz em teu coração. Se você quer ter paz, a paz que excede todo entendimento, você tem que perdoar. E é aí que o inimigo tem pegado muitos crentes, porque muitos crentes, muitos cristãos não têm um coração perdoador. Você é a morada do Espírito, casa de oração, como Jesus falou, né? Onde a presença de Deus habita e se manifesta. Não contamine o teu coração com raiz de amargura. A falta de perdão traz consequências. Então, quem não perdoa é amaldiçoado, entregue aos carrascos, aos demônios.
Quem não perdoa é amaldiçoado como aquela figueira, porque não está dando fruto. Não serve para nada. Se você diz que você crê em Deus, que você tem Jesus, e você não perdoa, você não está dando fruto. Então, você é igual a figueira. Você aparenta ser cristão, mas você não é. Né? Teu coração não obedece à palavra de Deus. A multidão, ela clamava, adorava Jesus, mas em seguida, né, a multidão pediu que Jesus fosse crucificado. Os mercadores do templo deveriam estar buscando a presença de Deus no templo, porque o templo ele era um lugar sagrado. Eles não deveriam contaminar o templo com as coisas do mundo. Né? Amados, nós andamos em contramão do mundo. O mundo vai falar para você, você não precisa perdoar, essa pessoa te fez mal, essa pessoa te ofendeu, você não precisa perdoar. Mas Jesus está falando para você, você precisa perdoar. Você precisa perdoar para que você dê fruto. A figueira deveria produzir frutos, mas foi amaldiçoada por não cumprir o seu propósito. Então, se você não cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida, né? Que é o cumprimento da palavra de Deus, você precisa viver a palavra, você vai ser amaldiçoado. Amados, a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus e escribas. Foi assim que Jesus falou no Monte das Oliveiras. Jesus ensinou que nós precisamos exceder a justiça deles. Eles conhecem a palavra, mas eles não vivem a palavra. Então, não retenha o perdão. Se for preciso perdoar, perdoe 70 vezes 7 no dia. A palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados, eu quero te dizer, através dessa mensagem, através dessa palavra, daquilo que Deus está falando, não queira ser como a figueira, que quando Jesus vai procurar o fruto em você, Jesus vai olhar para a tua vida e ver se realmente a palavra de Deus está sendo vivida na tua vida e ele não encontre fruto, fruto de justiça, fruto de misericórdia, fruto de paz, de perdão. E ele venha te amaldiçoar e você venha ser entregue nas mãos dos demônios e a tua vida seja afastada de Deus. Então, escolha Jesus, escolha hoje viver uma vida íntegra, verdadeira na presença do Senhor. Eu sei que é difícil, às vezes, você perdoar aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, mas nós temos que fazer isso. Não é fácil, mas você pode fazer isso e você deve fazer isso através da ajuda do Espírito Santo na tua vida. Né? A Bíblia diz que não se pode colocar o sol sobre a nossa ira. Às vezes nós somos humanos, nós ficamos bravos, ficamos irados, né? Nós murmuramos, respondemos, brigamos, né? Mas nós não podemos dormir com aquilo, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. Se você pecou naquele dia, se você respondeu, se você guardou mágoa no teu coração, perdoe, coloque diante de Deus essa pessoa, né? Peça para que Deus perdoe ela também, porque às vezes as pessoas não sabem que nos ferem, elas falam as coisas ou têm atitudes que nos ferem e elas não sabem. Muitas vezes nós também estamos ferindo outras pessoas. Então, nós devemos nos colocar na presença do Senhor todos os dias e pedir perdão, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração para que nós possamos ter uma vida livre em Cristo, uma vida livre, né? Que nós não sejamos presos e que o inimigo não tenha legalidade nas nossas vidas. Amém?
Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, né? Pai, em nome de Jesus, eu apresento essa pessoa, Pai, que ora comigo neste momento, Senhor. Venha com o teu poder, Espírito Santo. Venha, Senhor, convencer essa pessoa, Pai, que ela precisa perdoar, Senhor. Que o Senhor age no coração dela. Se ela der liberdade, o Senhor age no coração dela para que ela perdoe essa pessoa, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.